Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Cartas Psicografadas. Hoje vamos abordar um assunto que foi pedido pelos nossos seguidores aqui sobre a transição planetária. O que é a transição planetária? Estamos passando por ela. Marielle irá nos contar mais. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Teve o vídeo que a gente fez anterior, a gente estava falando sobre as crianças médiums, os sinais, né, que tava para os pais ficarem atentos e como ajudar essas crianças. Porém, no meio desse vídeo, a gente fala de um assunto que tem muito a ver com essas crianças vindo aí, reencarnando no planeta um pouco mais diferentes, assim, um pouco mais mediúnicas, que tem tudo a ver com a transição planetária, com os planos reencarnatórios, de ajuda para essa transição planetária de pessoas de outros orbes, de outros planetas que vêm e reencarnam, faz parte desse programa reencarnatório. E aí gerou tanta repercussão, essa questão que a gente falou da transição planetária, desse pequeno pedacinho do vídeo, né? Vocês podem conferir aqui, tem o vídeo completo anterior. E aí foi pedido, gerou grande comoção, uma repercussão muito grande, e as pessoas pediram pra gente fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre essa questão da transição planetária, o que é isso, né, e tal. Então, acredito eu que a primeira pessoa, assim, da parte espiritual, que falou sobre essa transição planetária na TV, né, no programa Pinga Fogo, foi o Chico Xavier. Então, eu acredito que em 1970, se não me engano, acho que foi nessa data, né, o Pinga Fogo, posso até olhar aqui a data exata. 1971, dia 28/7/1971, tá? O Chico participou do programa Pinga Fogo em rede nacional e ali ele falou pela primeira vez sobre a transição planetária, que o planeta poderia entrar, o nosso planeta Terra, no futuro. Na época não tinha ainda. Então ele falou assim, olha, a partir do momento em que o homem pisou a Lua, os governantes planetários espirituais, os irmãos responsáveis pela evolução do planeta Terra, claro, sempre com a direção de Jesus, né? Jesus é o nosso mestre governante aqui do nosso planeta Terra, até veio reencarnar no planeta para nos mostrar, né? Nos ajudar, então ele é o grande governante aí desses planos para o planeta Terra. Então, junto com o Conselho Kármico, quem quiser se aprofundar mais, a Fraternidade Branca, hoje em dia a gente tem bastante assunto sobre isso na internet, em canais sérios, né? Mas na época não se tinha. Então, em 1971, o Chico falou que a partir do momento que o homem tivesse pisado a Lua, que ele estava mostrando, né, através da tecnologia, que ele estava evoluindo tecnologicamente. Isso né? me parece, Mary, que é tipo assim, né? Agora que você já tem a capacidade, né, de viajar para o tipo, satélite aqui do planeta, né? Que talvez, como seria a consciência, você tenha a capacidade de viajar para outro planeta, né? Ou seja, você já está fazendo isso, né? Está pensando nisso, né? Está pensando nisso, né? Você já meio que tem a sociedade já tem a capacidade e a responsabilidade de evoluir, né? Sim, mas como a gente não tem evolução moral ainda, né? Vivia em guerra naquela época e até hoje, né? Algumas guerras isoladas aí em alguns países, os países de potências nacionais ainda estão em guerra. Então, o que aconteceu? A espiritualidade em si falou assim, bom, então já que vocês estão já, né, nessa tecnologia de estar querendo explorar outros planetas, então Jesus pediu para que nós tivéssemos 50 anos e nesses 50 anos que a gente, se não tivesse uma guerra nuclear, porque assim, uma guerra nuclear, o que traz para a Terra? Destrói o planeta Terra e destrói Vocês viram naquela teoria
de Einstein, né, que foi comprovada, que existe, que todos os planetas orbitam, não é mais daquele jeito que a gente aprendeu na escola, a órbita do planeta Terra ao redor do Sol, né? Parado. Não, por causa daquela questão da gravidade, da massa escura, né? Então, todos os planetas gravitam de uma forma em espiral, em movimentação. Então, um planeta influencia o outro. Se tivesse uma guerra nuclear, poderia, lógico, a explosão do planeta Terra e também influenciar nos outros planetas da nossa galáxia, né? Do nosso sistema solar, primeiramente. Possivelmente, né? E talvez influenciasse na galáxia, sim, né? E existem outros planetas mais evoluídos no nosso sistema solar. Então a gente não pode prejudicar outras pessoas, né? Para eles estarem falando, né? E trazendo esse assunto à tona, assim, com certeza alguma influência deveria gerar, algum problema geraria. Porque lógico, para outros povos, para outras civilizações. Pela espiritualidade, sim, aqui como uma coisa tão importante, sim, né? É uma grade, né? Nós todos somos um. Então, que nem, por exemplo, quando acontece algum problema climático em algum local, as cidades vizinhas são afetadas, as outras cidades são afetadas direto ou indiretamente. Então, é isso. É basicamente isso. Se a gente se explodisse aqui, né, ia prejudicar muita gente. Então foi dado esses 50 anos pra gente, por Jesus, segundo Chico Xavier, para que nós pudéssemos provar ali se nós estávamos aptos a estar recebendo mais tecnologia, a estar se aprofundando mais nesta questão tecnológica, exploração de outros planetas, porque se a gente não se explodisse, não tivesse uma guerra nuclear, vejam bem, tem gente que fala acha que é só guerra comum, não, é guerra nuclear. Se a gente não passasse por uma guerra nuclear nesses 50 anos, destruído e tudo mais. Então, seria aberto as possibilidades de tecnologia, de exploração aos outros planetas. Então a gente passaria por esses 50 anos, que era prova de fogo, se a gente não passasse, que acabou em 2019. Tem um documentário, Data Limite, do Juliano Posati, incrível, que explica assim detalhadamente sobre isso. Eu acho que é o melhor documentário até hoje feito, que explica em detalhes sobre isso. Então, após 2019, a gente passou esses 50 anos e não tivemos uma guerra nuclear. Se a gente tivesse tido uma guerra nuclear, não iria ser permitido que nós tivéssemos maiores tecnologias, a gente ia regredir muito, enfim, ia ser um planeta pior do que já está agora, né? Então, e aí, como a gente passou, né, por essa questão dos 50 anos sem ter uma guerra nuclear, graças a Deus, e a nós também, a nossa vibração, né, de evolução, nosso trabalho aí diário de evolução, de ajuda ao próximo, né, tentando aí. Então, a partir de 2019, a gente entraria, segundo o Chico Xavier, numa transição planetária, que outros planetas muito comum por aí, né? Em outros planetas, inclusive aqui na nossa galáxia. Quem quiser assistir a entrevista dele no Pinga Fogo, ele fala claramente sobre isso, melhor do que nós estamos falando aqui. Então, a gente entraria. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado. Continuem pedindo. Estamos dizendo que estão evoluindo grandemente após a morte do ente querido, após o desencarne. Então, são algumas destas almas que desencarnaram na pandemia, fizeram parte de um plano, tem um plano de desencarne que recebemos em cartinhas psicografadas, inclusive, né? Durante essa transição planetária, existe um plano de algumas pessoas que vieram voluntárias para o planeta para desencarnar nesta época, de 2019 a 2025, mais ou menos para frente, 2019 para frente, e que esse desencarne dessa alma maravilhosa e nobre geraria uma grande comoção dentre a família. Imagina que lindo isso, né? Assim, que triste, mas que bonito ao mesmo tempo. Uma alma que já haveria de desencarnar em certa época, mas escolheu exatamente esta época para que gerasse através, quando a alma é iluminada é assim, né? Através do desencarne dela, gerasse um grande despertar na família. Inúmeras famílias estão passando por isso. Não só as famílias que perderam entes queridos pela pandemia, pelo Covid, mas também outras questões, né,
de desencarne, por doença, enfim, por várias outras questões. Então, estão olhando para esse lado espiritual, estão despertando como pessoas, né? Estão se tornando pessoas melhores. Então, isso fazia parte desse plano. Eu ia até trazer isso em questão, é que os seguidores falam muito perguntando por que ocorreu a morte, né? Alguns casos já estava programado. Sim, é tudo uma questão de programação para que as pessoas em volta pudessem despertar. Exatamente. Lógico que a pessoa programou toda a vida dela e a data do desencarne nesta data para que gerasse essa comoção, né? Porque, infelizmente, o ser humano ainda está na situação de evoluir através da dor, né? Nós mesmos evoluímos através da dor. O Dani através de uma cirurgia que ele fez, eu através da pneumonia que eu tive. Infelizmente, tem algumas questões assim, por exemplo, eu vou contar aqui pra vocês, né? Eu tinha um vício, né? E aí, o que acontecia? E não tirava esse vício. E aí, até que no momento já tinha sido falado pra mim, a espiritualidade já tava falando pra gente. Você precisa parar com isso não faz bem pra você e tal. Até que eu fiquei doente e eu precisei entender isso pela dor, né? Então, o ser humano, infelizmente, ele ainda evolui um pouco, ainda pela dor. Faz parte da transição planetária e tá tudo bem. Foi como aconteceu comigo também, né? Sim. Eu tive muitas mensagens do centro, né? Sim. Indo desde pequeno lá, muitas mensagens do centro pra trabalhar na espiritualidade. Para fazer, para vem aqui no centro, trabalhe conosco, e muita rebeldia, né? Não foi aceito, daí tive que ter um problema na coluna para ficar quase 2 anos de cama, para depois conhecer o seu Fernando, conhecer o Reiki e começar através disso a se espiritualizar, né? E assim, não entendam isso como um castigo de Deus, pelo contrário, a gente é muito inteligente e a gente é Deus em ação. Nós temos Deus em nossa essência, o Pai Criador é Pai de todos, então todos nós temos essência divina dentro de nós. E quando a responsabilidade é nossa mesmo. Então quando nós viemos para a Terra, reencarnamos aqui, nós realizamos um programa reencarnatório. Então a gente programa tudo isso, tipo assim, Mari, eu mesma comigo mesma e com os mentores, se eu não conseguir ali na Terra que é desafiador, realizar isso para minha melhora, para minha evolução, vou ter que passar por uma certa prova de saúde para poder evoluir esse aspecto. Então eu mesma, né? Então plano A, plano B. O Dani também, se realmente eu não conseguir com isso, precisa passar por essa prova para que vocês entendem? A prova, né? Esse é o mundo de provas e expiações que a gente vivia antes. Então todo mundo tinha que passar por essas provas porque naturalmente sozinho não consegue evoluir assim, né? Sem ter esse sofrimento, sem ter essa questão. Então é que entra a transição planetária. Isso é o mundo de provas e expiações, tá? E aí a transição planetária começa a mudar isso aí. A gente começa a criar uma nova consciência, né? Muitas vezes no começo através da dor, do luto, através dessa questão do desencarne, ou às vezes através de uma doença como foi a gente. Então, provas e expiações ainda, mas chega um momento que você não precisa mais. Por exemplo, depois que eu fiquei doente, o Dani também, depois que ele ficou doente, falou, olha, não quero mais aprender pela dor. Exatamente. Então, é como se abrisse essa consciência, né? Você teve uma consciência, agora eu quero aprender pelo amor. Então, isso já é um comecinho da transição planetária para o mundo de regeneração. Vou frequentar um centro. Exatamente, vou me espiritualizar, quero melhorar como pessoa. Tá? Aqui na minha vida mesmo. Tratar né? as pessoas melhor, ser mais equilibrado, isso, né? Exatamente. E a gente achou como ferramenta a espiritualidade, né? Para estar fazendo isso. Exatamente. Mas outras pessoas podem... Um ateu pode evoluir grandemente, todo mundo vai acabar encontrando o seu caminho. Sim. Não importa a maneira que seja, né? Não importa. E aí, o que acontece? Entrando nessa questão da transição planetária, então essa transição planetária começa a acontecer agora a partir de 2019 e até 2052 ou 57, 2057 mais ou menos, o Chico falou lá no Pinga Fogo também, a gente estaria já como um mundo de regeneração. Então, gente, trabalhar aí, hein, pra 2057, porque tem um caminho longo aí pela frente. Talvez a gente não tenha nem vivo lá, né? Mas o planeta vai.
vai se regenerar. E aí entra também um detalhe de várias questões que estão acontecendo que a gente pode comprovar essa transição planetária. O que é um mundo de regeneração? Vários outros planetas já passaram por esse mundo de regeneração, inclusive, se der tempo desse vídeo ou não, depois eu faço um próximo vídeo lendo as cartinhas que a gente recebeu, ainda nesse assunto, livro, né? Em 2018. Esse livro aqui, né? É muito bom esse livro mesmo. Tem todas essas cartas que eu vou ler pra vocês, tá? Que a gente recebeu. Livros da Mary. É um livro realmente que tem várias cartinhas psicografadas, né? Deixa eu ver que data que foi essa cartinha que a gente recebeu. Foi 2020, tá? 2020. Dia 11/3/2020. Nossa, amor, faz, nós somos 2023, estamos né? ficando velhas. E aí